Queria conversar com vocês um pouquinho hoje em cima do aniversariante da próxima semana, ou pelo menos aquele dia em que nós escolhemos como espaço para comemorar o aniversário dele. Nós tivemos um ano atípico. Tivemos um ano com muitas mudanças, muitas diferenças, sentimentos dos mais diversos. Vivemos instantes de tensão, de ansiedade, de ignorância completa do que acontecia. Depois vivemos uma série de informações desconectadas que davam mais insegurança ainda. Mas muita coisa foi acontecendo no decorrer desse processo. E todo esse tempo, nós fomos chamando por esse indivíduo. Cada vez que a gente se reunia, ou cada vez que esse desespero todo aparecia, nós levantávamos o nosso pensamento e dizíamos: Jesus, ajude-nos. E jogávamos nele toda a responsabilidade para resolver os nossos problemas. Chamamos ele o tempo todo. A pergunta sempre que me surgiu nesse processo todo é: será que nós realmente entendemos ou conhecemos essa pessoa? O que essa pessoa trouxe e por que ela, há 2020 anos, continua presente em nosso caminho e traz todas as formas de contato, mas falando sempre de algo muito importante, que é o amor. Vivendo cada instante, nós percebemos o Cristo trazendo para nós o convite para o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Durante esse tempo todo, nos encontramos inicialmente presencialmente, depois durante um processo pela internet, e ouvimos coisas incríveis durante esse tempo todo. Nossos palestrantes, assim, extremamente intuídos e iluminados, vieram trazendo conceitos importantes para serem pensados, sobre fé, sobre caridade, sobre amar ao próximo, sobre o respeito, sobre o pensamento positivo e uma infinidade de outros temas que foram abordados com reflexão. Estudou-se o Evangelho, trouxe-se temas do dia da atualidade, se pensou em todo o processo, viveu-se todo o desenvolvimento da criança, tentou-se entender este processo todo. E o que é mais importante disso tudo, quer dizer, nós tivemos, talvez, o Jean e eu, algumas primeiras ideias. O resto, o pessoal fez livre, espontânea vontade, ou o espaço nos ajudou a fazer de livre, espontânea vontade. O que foi muito interessante. Eu continuei a pensar nesse indivíduo e descobri um termo que diz o preceptor das almas. Aí eu perguntei, primeiro eu fui tentar lembrar o que era preceptor, né? Certo? Às vezes a gente ouve os textos, finge que entende, não entendeu nada, mas está tocando o barco para frente. Aí descobri que é a mesma coisa que mestre, que professor, que orientador. Né? Então, vamos falar um pouquinho deste cidadão que se diz o orientador, se eu conseguir mudar o slide, entendeu? Porque eu sou um indivíduo meio atrapalhado com essas coisas aqui. Qualquer lugar que você clicar, ele vai mudar. Pronto. Consegui. Falar desse cidadão. Primeira coisa que a gente descobre ao falar desse cidadão, que as imagens, pinturas, tudo que aparece sobre ele, ele é sempre uma pessoa diferente. Certo? Ele nunca tem a mesma imagem. Ele tem imagem daquele local e daquelas pessoas que estão refletindo ele naquele momento. Aí a gente aprende que ele nasceu em agosto, e a gente comemora em dezembro, né? Por uma outra razão, que ele era hebreu, né? E que tinha toda uma influência da região, e que, obviamente, aquele Cristo de olhos azuis, loiro, e era muito hollywoodiano para a história, mas que vinha com todo um processo de aprendizagem.
Aí eu descobri esse texto que eu achei muito interessante. Ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa. Ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. E aí já começou a me pensar uma série de coisas, né? Ele estava junto a todos aqueles que se permitiram aproximar-se dele e ele acolheu, né? E ele estava sempre ali orientando essas pessoas. Continuo mostrando que vocês vão ver as fotos mais incríveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Despojado de qualquer bem material, nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor. Mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. E isso também em todo o histórico dele, em tudo que a gente aprende acima dele, em todas as lições do Evangelho, ele sempre nos convida, né, a pensar antes de agir, a refletir sobre aquilo que nós estamos vivendo. E que nós vamos estar cercados o processo o tempo todo por ações e atitudes positivas ou negativas, sendo agentes ou recebendo dos outros. E temos que aprender a lidar com isso, porque isso é que vai nos ajudar a crescer. E ele estava sempre ensinando a todos nós. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho, a um só pastor. E há uma verdade, quer dizer, né? Eu posso conviver com o Jean, acho que é o que eu com mais tempo convivo, que está aqui conosco, né? Desde que ele usava calça curta. Então, a gente convive, nós podemos brigar, nós podemos fazer as pazes, nós podemos nos entender, nós podemos discordar de uma série de coisas, mas tudo que a gente está plantando, ou porque já vivemos esses momentos anteriormente, ou por estamos pontos, saber que amanhã ou depois eu posso vir como filho dele, ou ele como meu filho, e a gente está ali convivendo, ou estarmos juntos em algum outro processo, né? Para a gente continuar aprendendo e continuar desenvolvendo. Que nós temos a reencarnação aí muito clara para aquilo que a gente vai seguir, para aquilo que a gente vai viver. O que nós plantamos hoje, continuaremos colhendo no futuro. E por que nós vamos colher no futuro? Porque nós vamos nos encontrar de novo. Se tivermos a oportunidade, como já aprendemos durante todo esse tempo de aprender de palestras e de estudos, nós tivemos a oportunidade de vir na Terra, porque o processo está em transformação, e ele tenha se tornado um planeta de não mais de pena, né, de coisa, mas... Fala, Jean. De provas e expiações, mas de regeneração, né? Isso. De vez em quando precisa ajudar o velhinho aqui que falha. Certo? Então, na realidade, se nós vamos poder estar aqui em regeneração, vamos estar em regeneração de uma forma positiva. Seja Massimo, se o Nakamura e a Inês voltam na próxima encarnação e começam a brigar um com o outro, não vai resolver esse problema. Vai ficar voltando muito de vezes para poder acertar o processo. Então, vamos buscar esse crescimento, e era o que ele nos dizia. E mais uma vez ele aí. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz.
porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. E isso é que ele veio nos ensinar. E isso é que ele vem nos mostrando, que nós temos que nos autoconhecer, construir a nossa segurança, estarmos seguros daquilo que sentimos, pensamos e buscamos. E que essa nossa trajetória, ela não tá, ela é livre, ela está fluindo, ela é da minha necessidade. Que as convenções, os padrões, os ritos, ou todas as outras coisas que foram colocadas no meio dos processos religiosos, foram criadas pelo homem, pelo interesse do homem. E não porque ele nos trouxe. Ele não disse a ninguém que tinha que montar uma igreja. Ele não falou para ninguém que era para poder. Ele apenas sugeriu que se reunissem, conversassem e buscassem um caminho de crescimento. E os momentos mais importantes que ele fez, ele usou o espaço da natureza para fazer as palavras, trazer as palavras dele. E ele transitava com dignidade. Ou transitava com o conhecimento de que nós estamos no mundo para aprender, desenvolver e crescer. Processo da evolução. E aí mais uma imagem do Cristo diferente da que nós vimos até agora. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Ele conseguia vivenciar, perceber o que o outro estava sentindo, porque ele tinha toda uma ação de percepção, né, mental, e vivia um processo de troca, né, de empatia, que ajudava ele a poder ter condições de ajudar o outro a se desenvolver. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios dos campos, os pássaros do céu, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele nos trazia o exemplo maior de que a natureza estava ali presente para nos ajudar através da sua imagem, através da sua capacidade de cura, de outras coisas que possam ser geradas para nos ajudar a crescer e evoluir. Né? E que nós tínhamos que aprender a viver em plenitude com ela. Né? Coisa que o homem se perdeu no meio do caminho e começou a apenas utilizá-la para poder, né, satisfazer a sua seus próprios anseios, a sua própria ambição, e tirar dela tudo o que podia para poder trazer poder. Uma coisa para a gente pensar. E ele está lá, olhando e buscando nessa natureza, tentando entender o que está acontecendo. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ele nos convidou a isso o tempo todo. Em todos os momentos em que a gente estuda, em todos os momentos em que a gente aprende, em tudo aquilo que a gente tem desenvolvido, você vê ele convidando você a mergulhar em você e mergulhar positivamente no mundo que te cerca. Transformar o seu mundo num mundo melhor. Desenvolver este mundo de uma forma mais objetiva. O que nem sempre nós fazemos. Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que é ruim, com as coisas ruins que podem nos acontecer, do que observar as boas. Todos nós já vivemos coisas boas de monte. A maioria delas a gente esquece e só lembra das ruins, das desgraças, dos momentos de dor, de perda, de seja lá do que for. Quantas conquistas já fizemos? Quantas coisas a nossa inteligência nos permitiu entender e evoluir? Quantas pessoas nós já ajudamos sem ter consciência de que estávamos fazendo isso? Quantas vezes nos permitimos ouvir alguém? Quando o Alberto fez a proposta, né,
da tarefa da caridade, porque exatamente esse é o caminho maior de a gente interagir com aqueles que nos cercam e praticar aquilo que o Cristo nos propôs na sua jornada do dia a dia. E ele estava sempre notando este outro processo, e aqui ele tem uma outra imagem. Ensinou-nos a respeitar as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. E nós estamos tentando aprender até hoje. Apesar de toda a nossa evolução, nós ainda não respeitamos as coisas da terra, da forma que elas precisavam ser respeitadas. Nós ainda não estamos envolvidos nesse processo. Aí vemos como nós projetamos na maior parte das vezes o Cristo. Nós vemos Jesus na cruz. Aparentemente, fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. E subiu. Ressuscitou, retornou, mostrou a sua energia e evoluiu. E deu desenvolvimento ao processo, mas nós ficamos parados na cruz. Preceptor das almas levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. E esse é um dos pontos que a gente tem que refletir sempre. Quando o pessoal quando a gente fala em autoconhecimento, olhe para você, conheça você mesmo, comece descobrindo e sendo honesto com você mesmo naquilo que você sente. Qual é a sensação que está dentro de você? Será que eu me permito conhecer as minhas sensações de harmonia, de paz, de alegria, de tristeza, de dor? Será que eu consigo trabalhar essas emoções dentro de mim? Será que eu consigo vencer as barreiras que eu mesmo me imponho em relação a uma série de coisas? E que eu tenho medo, porque eu tenho medo da reprovação social, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de não ir para o céu, eu tenho medo de não evoluir, eu tenho medo. Né? Este medo que representa aquela angústia que vivemos dentro de nós, aquela bolinha que sobe e desce, que algumas vezes a gente sente, não sabe, parece, estou com gases, né? Porque a bolinha está ali, e essa bolinha chama ansiedade, essa bolinha chama angústia. Essa bolinha é a hora que eu tenho que olhar para mim e tentar resolver aquele processo. Eu não preciso, né, ficar carregando aquilo, eu preciso entender e conhecer aquilo. Por que eu estou me prendendo? Por que eu não estou me permitindo? Por que eu tenho que entender que eu sou melhor que os outros? Por que eu tenho uma necessidade intrínseca que as pessoas olhem para mim, conversem comigo, porque senão ninguém me ama, ninguém me quer? Por que eu estou sempre projetando no outro e não no meu próprio crescimento? E por que eu não valorizo as minhas conquistas? O meu conhecimento, o meu estudo, a minha capacidade de convivência. Eu muitas vezes não valorizo a minha família, eu não valorizo as pessoas, meus amigos que estão em volta, tá? Porque eu estou sempre querendo alguma coisa que eu não sei onde é que está. E não é por aí. Né? Vamos nos conhecer melhor. E aí a proposta mais simples dele: sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante, aquece as almas, ele nos leva ao encontro da paz almejada. Amém. É isso que nós fizemos durante toda essa pandemia, gente. Quantas coisas positivas nós construímos? Quantas coisas positivas nós convivemos dentro dessa história? Alguém me disse: mas o Caritas ficou fechado todo esse tempo. Mas nós aprendemos horrores nesse fechamento do Caritas.
Aprendemos que somos teimosos, alguma coisa, aprendemos que batemos cabeça de vez em quando, aprendemos que entramos em pânico em alguns momentos, mas aprendemos que não estamos sozinhos. Nós pedimos ajuda e vocês todos participaram e nos ajudaram. As pessoas se uniram a nós nesse processo. Nós começamos uma batalha para poder nos entender dentro daquilo que estamos vivendo. E construímos durante este ano algumas coisas muito, 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 muito positivas. Descobrimos um trabalho com as crianças que se desenvolveu, que já vinha se desenvolvendo, que foi melhorando, que foi se transformando. Conseguimos fazer com que esse trabalho viesse do Caritas e fosse além do Caritas, que participasse de um outro processo dentro da comunidade que nós vivemos, principalmente da comunidade espiritual. Então, construímos. Tivemos um grupo do ESD incrível, com os monitores fazendo um trabalho muito, muito, muito positivo, trazendo informações e experiências de vida que ajudaram barbaridade o nosso caminho, permitindo que nós todos aprendêssemos mais. Processo que eu fui para assistir a primeira aula apenas para dar o estímulo na história e fiquei o curso inteiro. Porque aquilo foi tudo muito positivo. E as pessoas viveram aquilo de dentro para fora. Eu nunca vi nenhum monitor reclamar de estar indo ali. Eu vi todos os monitores preocupados em apresentar todo o trabalho que podiam. E vi uma série de pessoas vindo fazer o curso, muito felizes por estarem ali fazendo o curso e aprendendo. Como nós vimos na nossa companheirinha agora há pouco, que estava muito brava porque o negócio ia entrar em férias. Eu acho muito positivo. Vimos durante as palestras da sexta-feira um trabalho incrível. Os vieram com toda a carga. E muitos diziam para mim antes, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não estou com intuição para preparar o que eu tenho que preparar. E aí, de repente, como eu brincava com alguns, falei assim, bom, você chegou lá e baixou o santo, né? Que fluiu, e as pessoas viviam e vibravam e trocavam. Ouvi das pessoas que frequentaram essas nossas reuniões palavras muito interessantes e muito positivas. Ouvi as pessoas me disserem, agora que eu estou entendendo o que é que vocês fazem. Agora que eu estou entendendo que eu preciso trabalhar comigo mesmo. Agora que eu preciso ir em busca de alguma coisa positiva. E assim vários vieram trazendo essas informações. Todas essas coisas positivas nós estamos vivendo. Nós vivemos uma casa que a água quase derrubou, né? E que se reformou, e que, ajudado por vocês, fez toda a reforma da casa, arrumou-se o processo todo, com toda a boa vontade do mundo, está acabando de ser pintada, que falta uma parte ainda para ser resolvida, que é a calçada, mas essa nós ainda não temos condição de fazer, mas vamos chegar lá. E, neste processo todo, vamos ter a nossa casa bonitinha, pintadinha, arrumadinha, perfumada, para a gente começar tudo de novo. Como é que nós vamos começar? Ainda não sei. Vocês vão descobrir junto conosco em janeiro. Mas ela está lá. E está energizada. Isso tudo foram vitórias e conquistas que nós tivemos durante o ano de 2020. Tivemos problemas ali dentro do processo? Tivemos. Eu vivi a Covid e sei como é que a história funciona. Mas eu também aprendi horrores. E aprendi quanto a gente tem de pessoas que nos gostam, que são nossas amigas, que, de repente, se mobilizaram, que trouxeram comida para mim, outros que arranjaram remédio, outros que trouxeram coisas que eu podia estar precisando. Amigos que me disseram assim, me pede o que você pedir para mim, mas não me pede para te levar no hospital, porque eu tenho medo do hospital, não entro lá. Tá bom. A gente foi aprendendo nessa história toda.
Então, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: vamos dizer obrigado, mestre, por todos os ensinamentos e oportunidades que tivemos de aprender e evoluir. E dizer para vocês que todos querem, que eu quero muito do fundo do meu coração, que o Natal seja muito feliz. Mesmo que eu não possa estar no meu ciclo familiar, mesmo que eu não possa estar junto ali naquele momento, mas que eu possa ter o meu pensamento em ação. E que nós tenhamos um ano maravilhoso, um ano próspero. Um ano de qualquer forma, mesmo com restrições, que nós continuemos construindo aquilo que nós fizemos esse ano. Que nós continuemos levando todo o trabalho que foi realizado para frente. Que nós tenhamos a certeza que fomos capazes de fazer e somos capazes de fazer melhor. E podemos ainda melhorar o caminho e crescer. Essa oportunidade está sendo batida à nossa porta. Não vamos fugir dela. Nós vamos manter este caminho porque ele é importante. Então, eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento, a minha gratidão a todos os nossos trabalhadores, a todos aqueles que se dedicaram, a todos os companheiros que nos ajudaram das mais diversas formas, para que nós pudéssemos construir o que acabamos de construir e sermos as pessoas que nós acabamos encontrando. Que tudo isso, que o ano novo seja próspero, que é um abraço da família Caritas. Feliz Natal para todos vocês.